Ser a não ser que nada! A questão aqui é que tá começando mais um Pipocando. Depois de tantos anos de cinema, vários personagens importantes já morreram nas telonas. E algumas dessas mortes, meu amigo, são tão dramáticas que mais parecem uma peça do nosso amigo Shakespeare. A gente já fez lista parecida aqui, mas é tão legal essa lista que a gente tá fazendo uma nova mais dramática. E pra relembrar esses momentos marcantes e tristes, galera, hoje a gente vai separar aqui pra você as 6 mortes mais dramáticas do cinema. E antes de reclamar, meu amiguinho, que algum item ficou de fora dessa lista, confere a nossa lista das 5 mortes mais emocionantes do cinema. É diferente, hein? É totalmente outra lista, eu juro, essa aqui é tipo uma parte 2 mais da hora e mais dramática. E fica aqui um aviso mais do que óbvio, vai ter spoiler pra todo lado, porque as pessoas morrem, e normalmente quando a pessoa morre no filme é uma parte importante do filme, né? Considerado uma das melhores ficções científicas da história, meus amiguinhos, Blade Runner conta a história de um caçador de androide que volta da aposentadoria para encontrar um grupo de replicantes fugitivos. Vou deixar um spoiler pra você aqui. Pra quem não tá ligado, os replicantes são tipo uns androides, brother, sabe? Robôs que imitam humanos, que foram criados pra fazer tarefas que humanos normais não iriam conseguir. O detalhe é que eles têm apenas alguns anos de vida. O líder desse grupo de fugitivos é o Roy Batty, um replicante filósofo e determinado a encontrar o seu criador e uma maneira de viver por mais tempo. E lá pro final do filme, os dois se enfrentam numa cena muito tensa, cara, em que o replicante deixa o titio Harrison todo quebrado e sem a sua arma. Mas quando o caçador tá quase caindo de um prédio, o Roy salva ele da morte e faz um dos discursos mais fodas da história do cinema. I've seen things you people wouldn't believe. Isso porque o replicante já perdeu todos os seus amigos, o que fez ele mudar sua visão sobre a vida. E depois de deixar todo mundo abalado, ele morre. Time to die. Essa cena fica ainda mais foda por causa da atuação sensacional do Rutger Hauer, que até improvisou a parte icônica do Like Tears in the Rain. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. Coração Valente é um filme que consegue agradar tanto os fãs de ação, como aqueles que curtem um bom filminho pra derreter de tanto chorar. Nesse clássico, Mel Gibson interpreta William Wallace, um escocês disposto a dar sua vida para impedir o domínio inglês no seu país. Como os nobres não deram muita bola, cara, o William organizou uma turminha de camponeses da pesada, essa turminha da pesada, e até consegue derrotar o exército inglês numa batalha. Mas o Wallace, ele acaba sendo capturado pelos ingleses, que transformam a execução do cara em um show de tortura na frente de todo mundo. E o Wallace, cara, ele tem a chance de se safar, mas pra isso ele tinha que pedir piedade pros seus inimigos, e nessa hora até o público tava com pena dele. E mesmo assim, galera, o cara não quebra. Ele junta todas as suas forças e solta o clássico grito de uma das falas mais icônicas do cinema. E antes do golpe fatal, né, que também demora uma eternidade, vem aquele momento em que ele tem uma visão da sua esposa falecida, ou seja, é uma desgraça só essa cena, entendeu? É triste pra caceta. É dramático. É dramático, é dramático. Baseado num livro que fez muito sucesso, O Menino do Pijama Listrado se passa na Segunda Guerra Mundial, um período tenso, né? Quando o jovem Bruno se muda pra uma casa que fica do lado de um campo de concentração. A inocência do Bruno é tão grande que ele faz amizade com o menino judeu do outro lado da cerca, e essa relação mostra que os dois não têm noção do tamanho da merda que tá rolando ali. Don't throw it back. What? Why not? It's dangerous. Dangerous? Just a ball, come on. E um dia o Bruno resolve atravessar a cerca para ajudar o seu amigo Samuel a procurar o seu pai. E para se disfarçar, ele bota um pijama listrado igual ao dos presos. Aí vem o nome do filme. Só que ele faz isso, galera, justamente no dia da chuva de gás. E depois de notar o sumiço do menino, a família entra em desespero e começa a procurar. Os meninos ficam assustados no meio de tanta gente, mas no final os dois aparecem tirando o pijama listrado e dando as mãos. Depois disso, o filme vira um rio de lágrimas, galera, com a mãe do menino chorando e gritando
pode admitir que você também chorou nesse filme que eu tô ligado. Se você não tá ligado, amiguinho, o Charlie Sheen já teve a sua época menos doidona, todo mundo já teve, né? E até fez o papel de mocinho, como no filme Platoon, em que ele interpreta um cara inocente que vai à guerra do Vietnã. E no batalhão, o cara conhece um baita pau no cu chamado Barnes e um sargento que é praticante do deboísmo, galera. Ele é muito parça. Eis que num belo dia cheio da treta, o Barnes encontra o sargento do bem perdido no meio do mato. E pra justificar a reputação de filho da puta, ele mete bala no meio da fuça do cara. E como a situação do batalhão fica complicada, os soldados vazam dali de helicóptero, com o Barnes contando pra todo mundo que tinha encontrado o corpo do sargento. You saw him? Where? He's dead. There's gooks all over the goddamn place. Get moving. Mas quando eles já estão voando pra longe, o sargento aparece vivão e correndo pra salvar de uma cambada de vietnamita que tá lá atirando no cara. E como já era tarde demais, galera, pra fazer alguma coisa, só dá pra apreciar em slow motion o cai e levanta do sargento. A cena virou uma das mais famosas do cinema, com destaque pra fotografia. Mano, é tensa essa cena, velho, porque o cara vai morrendo, tá ligado? Sem novidade que a espera de um milagre teria um lugar aqui. Quem não derrubou pelo menos uma lágrima no filme que atire a sua primeira pedra? Eu duvido, você que assistiu não chorou daquele brutamonte, daquele negão gigantesco com medo de morrer. O brutamontes de bom coração John Coffey foi condenado à morte e durante seu tempo na cadeia ele fica brother do chefe da polícia. Aos poucos a gente vai descobrindo que o cara era mó sangue bom e disposto a ajudar os seus companheiros de pelotão. E né, você vai perceber até spoiler alert aqui que... Não, deixa eu falar. Não vou falar. Não vai falar spoiler? Não, não vou falar. Mas tudo isso que o cara faz, a amizade dele, o jeitão simpático dele, não ajuda ele a se salvar da cadeira elétrica, mano. O que deixa o clima de bad muito mais pesado no filme, porque ele é um cara que você cria um... tá ligado? E no começo do final da historinha ele já chega chorando e quando estão montando a parada o John canta uma música tristona. Aí, galera, nem os policiais se seguram e começam a chorar. Essa é uma cena dramática. E o chefe da polícia estava tentando segurar o choro, né, sem conseguir dar ordem final para execução. E fugindo dos padrões desses guardinhas de cadeia, ele dá um aperto de mão no cara. E esse filme é muito louco, cara. He kill them with their love. That's how it is every day, all over the world. Enquanto o John tá fritando, a gente vê a personificação da tristeza na cara dos policiais, galera. Logo depois, rola o momento do Tom Hanks ajeitando o corpo do amigo. E se tudo isso não foi dramático o suficiente, é só eu te lembrar que agora a gente assiste o filme sabendo que o ator que fez o John já morreu. O que é uma bad ao quadrado. Porque o cara era bom, né? Esse filme marcou aí a vida do cara. Don't put that thing over my face. Don't put me in the dark. I was afraid of the dark. Se o Clint Eastwood resolve atuar em um dos seus filmes, você já sabe que alguém vai morrer de maneira bem treta e dramática, galera. E um bom exemplo acontece em Menina de Ouro, quando o personagem dele tem a difícil tarefa de ajudar uma ex-lutadora tetraplégica a se matar. E essa dramaticidade, essa vontade de chorar, essa coisa aí toda melosa aí que a gente não tem vontade de morrer, ela se repetiu em Gran Torino e que fez o Clint um velho ranzinza e preconceituoso que mora num bairro de Japa. E o velhote ele não curte muito os vizinhos no começo, né? Mas com o tempo ele vai se apegando a uma das famílias, além de ajudar um moleque que sofre bullying lá de uma ganguezinha. Então ele se adequa. Get off my lawn. Já cansado desses caras infernizando a vizinhança, o velho ele vai até a casa dos membros da gangue, provoca eles até todo mundo sacar uma arma e depois de dar um discurso, ele diz que precisa acender um cigarro. Ou seja, Clint, você tá suavão mesmo. Tipo faroeste. E ele enfia a mão no bolso como se fosse puxar uma arma e por isso acabou com mais buracos que um queijo suíço. Mano, muito triste isso, cara. E quando ele desaba no chão, um isqueiro cai da mão dele, assim, tipo... O detalhe é que a vizinhança inteira assistiu a cena, viu o que rolou, e o velhote fez isso pra todo mundo testemunhar o seu assassinato e pra gangue poder ser presa. Ele lá
se matou praticamente. Foi estratégia. E o Pipocando mais dramático da história vai ficando por aqui. Mas você pode deixar aí nos comentários as cenas que a gente deixou de fora aqui nessa lista e as que você mais chorou, a que você ficou triste, a que você assiste depois que você termina o namoro, ouvindo Simple Plan no headphone, entendeu? Deixa aí pra gente. Não esquece de assinar o canal, ativar o sininho sinistro. Eu ia falar atinar o canal e ativar o sininho Passa na loja do Pipocando, compra lá alguma coisinha pra ajudar o projeto e Tia, apenas drop e venha. Drop e venha. É tipo quando você acorda 6h30 da manhã no inverno. É mais ou menos assim, é dramático. É tipo sua desculpa dramático, quando você quer sair no sábado e seu pai não deixa. Você se torna uma pessoa dramática. É isso aí.